Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou eu aqui novamente com vocês, professora Leandra, e hoje nós vamos ver aí, fazer a nossa primeira aula de revisão para a nossa terceira E, tá? Eu vou deixar aí no AVA um material, tá certo? Para vocês, um exercício, tá? De revisão para vocês estudarem um pouquinho aí para a nossa terceira E, tá? E aí, provavelmente na próxima semana, ou então ainda essa semana, eu vou estar colocando o gabarito desses exercícios para vocês, tá? Então, vão ser alguns arquivos que você pode imprimir, ou se você quiser, você pode responder as questões no seu caderno diretamente, tá certo? Devo estar colocando aí hoje para vocês esses exercícios, tá bom? É muito importante, pessoal, que vocês façam esses exercícios para irem, né, se adaptando aí com as questões, com o tipo de pergunta que pode aparecer lá na sua E. Tá? Claro, não vai aparecer igual, mas, né, vai aparecer sobre esse assunto, tá? Muito bem, a nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre materiais sintéticos, que são aí os últimos, vamos dizer assim, o último assunto que a gente tratou, né, nesses últimos tempos aí. Então, a matéria da nossa prova é uma matéria extensa, vai começar lá em substância, mistura, separação de mistura, propriedades da matéria, né? E vai até esse pedaço aqui de materiais sintéticos, né, que termina lá com a destinação correta dos resíduos sólidos, tá? Então, são 3 capítulos, capítulo 11, 12 e 13, que vão cair na nossa prova. O que acontece, gente? Eu tô gravando essas 2 aulas aí de revisão, mas existem outras aulas de revisão que já foram postadas. Então, eu vou deixar um avisozinho aí no AVA quais são as aulas, né, que é interessante você rever. Quem tiver tempo de rever todas, ótimo. Quem não tiver, o que eu vou fazer? Eu vou deixar numerado aí para vocês depois as aulas, tá? Em que a gente está fazendo aí uma revisão, tá certo? Muito bem. Então, olha, o que são materiais sintéticos, né? Materiais sintéticos nada mais são do que aqueles materiais que são produzidos aí em laboratórios ou em materiais naturais. Opa, vamos voltar aqui. Tinha dado uma travadinha, né? Então, são produzidos em laboratórios ou em indústrias, tá? A partir da transformação dos materiais naturais. Então, esses aí são os materiais sintéticos. Lembrando, naturais é aqueles que estão disponíveis na natureza. Se eu pego esse material e transformo, eu tenho um material sintético. Então, por exemplo, eu peguei o petróleo e transformei. Tirei os derivados, e daí eu produzi plástico, produzi nylon. Eu peguei a areia, que é um material natural, e transformei em vidro, tá? Então, vidro, nylon e plástico são alguns exemplos de material sintético. Muito bem. Por resultado de transformações, tá, no material, então, eles geralmente são muito diferentes das substâncias naturais que os originaram. Se olhar o plástico, é completamente diferente do petróleo. Se olhar o vidro, é completamente diferente da areia, tá? Então, são diferentes daqueles materiais dos quais eles foram produzidos. Bom, o principal material sintético, né, que nós temos aí, o que causa mais problemas para a gente também é o plástico, tá? E os plásticos são produzidos a partir de derivados do petróleo. Como a gente viu, está escrito lá no livro de vocês. Por que o plástico é tão utilizado? Porque é um material leve, um material que é relativamente barato, facilmente moldável, fácil de ser transportado. Então, o plástico ele tem inúmeras, vamos dizer assim, inúmeras vantagens na sua utilização. O grande problema é que eles não são biodegradáveis. Então, aqui a gente tem, ó, os plásticos são resistentes, facilmente moldáveis, são baratos, mais que outros materiais, mais barato que o vidro, por exemplo, né? Mais barato que o metal. Então, né, são relativamente baratos. E os objetos que são feitos de plástico, geralmente eles são leves e fáceis de serem transportados e manuseados.
Então, isso aí confere uma grande importância para o plástico. Mas a grande desvantagem do plástico, como eu já tinha mencionado, é que a maior parte dele não é biodegradável. Então, não sofre a ação de agentes decompositores presentes na natureza, bactérias e fungos, por exemplo. E como resultado disso, o que acontece? Né? Um copinho de plástico que você usa para tomar um café, que você utiliza ele ali durante 1 minuto, 2 minutos, depois que ele for para o lixo, ele vai ficar no lixo por centenas de anos, porque ele não é decomposto, né? Não é biodegradável. E o que acontece? Ele vai sofrendo a ação do intemperismo, né? Chuva, vento, parará, 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 e ele vai se degradando. Não é que ele vai se decompondo, ele vai sendo partido em moléculas, em pedaços cada vez menores. E esses pedaços são ingeridos por seres vivos, entram na cadeia alimentar, causam contaminação do ambiente, do solo, etc. Da água do mar, por exemplo. Né? Então, vai acarretar uma série de problemas a deposição desse plástico, tá? Porque eles não são biodegradáveis. Então, eles demoram centenas de anos para se desfazer pela ação da chuva e do vento, tá? E aqui a gente vê, ó, um monte de plástico se acumulando aí na natureza. E como a gente viu, os pedaços de plástico são ingeridos por animais, olha aí, ó, a tartaruguinha comendo plástico, né? Que vão confundir o plástico com o alimento delas. O plástico se acumula no corpo dos seres vivos, como eu falei para vocês, eles vão se partindo em pedacinhos cada vez menores, acabam sendo ingeridos e vão acumulando no corpo desses seres vivos e depois são transferidos na cadeia alimentar. Quando um outro ser vivo comer aquele primeiro, né, ingerir aquele primeiro, vai acumular o plástico aí na cadeia alimentar, tá? E sem o descarte correto, olha aqui que coisa horrível, acaba poluindo o ambiente, né? Então, o plástico realmente é um problema, tá? Muito bem, gente. Outro tipo de material sintético que a gente viu aí são os medicamentos, né? Medicamentos, então a maioria deles, né, é feita a partir de materiais sintéticos, claro, só lembrando, tem os naturais, né? Aquele chazinho que a sua avó te dá quando você está com dor de barriga, ou então quando a sua mãe quer que você durma mais calmamente, te dá um chazinho, né? Então isso aí são os naturais, tá? Mas existem e a maior parte deles são feitos com materiais sintéticos, tá certo? E para serem produzidos os medicamentos, eles são feitos aonde? Em laboratório. E dependem de longas pesquisas científicas, tá? Não é assim, eu acho que esse medicamento vai ser bom para isso e vou usar para isso. Não, tá? São feitas longas pesquisas científicas para saber se aquele medicamento ele tem realmente aquele efeito, para saber se ele causa algum efeito prejudicial, ou se ao invés de agir daquele jeito que eu estou pensando, ele age de um outro modo e serve para uma outra coisa que eu não sabia antes. Então, para tudo isso, né, são feitas aí pesquisas científicas. E essas pesquisas, elas são pesquisas que seguem passos minuciosos. Lembram lá do primeiro trimestre, método científico? Então, vai seguir aqueles passos do método científico, tem que ter um grupo controle. Então, tudo tem que ser muito bem pensado, tá certo? Para se poder gerar aí um medicamento. Então, geralmente são anos de pesquisa. Às vezes, dependendo da tecnologia que se tem, pode ser que esse trabalho de pesquisa ele ocorra de forma mais rápida. Pode, né? Mas depende de cada situação. De qualquer forma, são necessárias pesquisas científicas para aprovar ou não o medicamento, tá bom? Essas pesquisas vão testar o quê? Como eu disse, a eficácia. Eu estou procurando um medicamento para dor de cabeça, por exemplo, né? Então, eu vou testar, esse medicamento funcionou mesmo para dor de cabeça? Então, isso é testar a eficácia. E eu vou testar também efeitos adversos e efeitos colaterais, que eu já falei para vocês o que são, né? Mas a gente vai dar uma lembradinha. O que é o efeito adverso? O efeito adverso é um efeito ruim, uma reação negativa que acontece quando a gente usa um medicamento, tá? Que é um efeito que não é esperado.
Ah, eu fiquei todo cheio de brotoeja, como esse rapaz aqui, ó. Ah, eu tive tontura com esse medicamento. Então, são reações negativas, reações que não são bem-vindas e que acontecem após utilizar o medicamento. Elas não aconteciam antes e agora estão acontecendo. Então, pessoal, isso é que eu chamo de efeito adverso. Ah, professora, é a mesma coisa que efeito colateral? Não, é diferente, tá? As pessoas, às vezes, na mídia, as pessoas, às vezes, usam como sinônimo, mas efeito adverso e efeito colateral são efeitos diferentes. O efeito colateral é um efeito diferente daquele pretendido. Ah, então eu queria um medicamento para dor de cabeça. Mas quando eu testei esse medicamento para dor de cabeça, eu vi que ele não serviu para dor de cabeça, ou que ele serviu para dor de cabeça, mas ele também serviu para uma outra coisa. Serviu para diminuir a febre, por exemplo. Então, aí eu tenho um efeito que eu chamo de colateral. É um efeito diferente do que eu pretendia, mas não necessariamente é um efeito ruim. Então, por exemplo, se a gente for olhar, existem medicamentos que a gente usa para a febre, para baixar a febre, que também são medicamentos que a gente usa para diminuir a dor. Então, você testou o medicamento com um objetivo, tá? E acabou descobrindo que ele serve para uma outra coisa também. Ele tem um outro efeito que não necessariamente é ruim. Então, o efeito colateral é um outro efeito do medicamento que não necessariamente é ruim. Agora, se eu falo do efeito adverso, aí não, aí é um efeito ruim, tá? Então, a diferença basicamente é essa. Tanto o adverso quanto o colateral são efeitos diferentes daquele que eu esperava. A diferença é, o efeito adverso é ruim e o colateral não necessariamente é ruim, é um efeito bom, né? Serve para uma outra coisa, por exemplo, né? Uma outra aplicação daquele remédio, tá? Muito bem. E aí a gente falou dos tipos de medicamentos, né? Existem vários tipos de medicamentos. Então a gente tem os analgésicos, são aqueles que aliviam dores. A gente tem os antitérmicos, são aqueles que diminuem a febre, né? A gente tem aí os anti-inflamatórios, aqueles que combatem inflamações, tá? A gente tem os antibióticos que matam as bactérias ou que impedem a reprodução das bactérias. E aí, aqui nos antibióticos, a gente tem que ter muito cuidado, porque o uso incorreto desses medicamentos pode vir a causar, a selecionar, na verdade, né, bactérias que sejam resistentes a antibióticos. Antigamente, né, a pessoa tinha qualquer coisa e ia lá na farmácia e comprava um antibiótico. O antibiótico era vendido sem receita. E aí começaram a surgir várias cepas de bactérias resistentes. Então foi necessário surgir uma nova regra, que é antibióticos agora só são vendidos com receita. E aí, se você for comprar um antibiótico na farmácia, se você necessitar utilizar um antibiótico, o médico vai te dar uma receita e nessa receitinha tem lá a quantidade, a dosagem, quantos dias, de quanto em quanto tempo, tudo direitinho. E o farmacêutico ele vai te vender a quantidade exata da medicação que você vai tomar. Nem um pouquinho a mais, nem um pouquinho a menos. A quantidade exata. Para evitar de sobrar, né? Para evitar de tomar a mais, ou de sobrar e outra pessoa acabar ingerindo, né? Por automedicação e tal, porque a gente sabe que não deve, mas que existe, né? Então, tem que ficar bem atento aí para o uso correto dos medicamentos, tá? Principalmente esses antibióticos aí. E aí nós comentamos também sobre a descoberta, lembra dos antibióticos, que foi esse médico aí, Alexander Fleming, que descobriu, né? Ele buscava tratamento para os soldados que morriam, né? Por infecção de bactéria e na guerra em 1928, né? Nas conflitos diversos aí. E aí ele viu que uma das culturas dele de bactéria, ó, a bactéria é representada aqui por esse tracinho, tá, gente? Uma das culturas de bactéria dele foi infectada por um fungo, ó, um fungo do gênero Penicillium. E ele percebeu o quê? Ele percebeu que ali em volta de onde o fungo estava, ó, o fungo é esse branquinho aqui, em volta aqui, ó, não cresciam bactérias, as bactérias estavam afastadas, ó, do fungo. E aí ele resolveu descobrir
pesquisar o que esse fungo produzia aí que fazia com que as bactérias não crescessem. Não foi um estudo fácil, tá? Foi difícil, muitos anos de pesquisa, porque esse fungo era difícil de ser cultivado, era difícil de extrair a substância que ele produzia. Então, assim, Alexander Fleming trabalhou um bocado, tá? Para conseguir, no final das contas, o primeiro antibiótico, que é a penicilina, tá? Então, a penicilina aí foi chamada assim porque ela foi isolada do fungo do gênero Penicillium, tá? E somente aí, no início da década de 1940, foi que ele conseguiu purificar e usar. Então, desde lá de 1928 até 1940, olha só quanto tempo, né? Para ele conseguir purificar e utilizar isso aí para tratar os soldados, tá, pessoal? Então, longas pesquisas. Nesse tempo eram mais longas ainda, porque, né, os recursos tecnológicos eram muito inferiores aos que existem hoje, né? Então, hoje, esse tipo de pesquisa geralmente avança mais rapidamente, justamente porque, né, nós já temos um aporte tecnológico maior do que nessa época aí, tá? As coisas estão evoluindo. Muito bem, aí eu falei, né, que o uso indiscriminado de antibióticos ele causa resistência bacteriana, porque ele seleciona aí bactérias resistentes. Então, essas amarelinhas aqui, por exemplo, ó, elas morrem de imediato. As que têm uma resistência mediana, que é até mais ou menos o laranja, ó, elas conseguem sobreviver um pouquinho. Mas conforme eu vou continuando com o uso desse antibiótico aí, eu vou fazendo com que apenas as de resistência muito alta sobrevivam. Então, pode chegar um momento em que todas elas são resistentes. E aí eu não consigo mais, com aquele antibiótico, matar essas bactérias. Eu vou ter que introduzir um novo antibiótico, tá? E nem sempre isso é fácil de ser feito. Muito bem. Então, olha lá. Perigos da automedicação. Falamos isso também nas nossas aulas, né? Do perigo da automedicação. Então, somente profissionais da área de saúde, como médicos e alguns tipos de dentistas, é que são habilitados, tá, a prescrever medicamentos para gente. Então, temos que sempre tomar medicamento sob prescrição médica, tá bom? Por quê? Porque só esses profissionais, eles são capazes de saber o tempo correto que nós vamos usar aquele medicamento e a dosagem, tá? Porque eles estudaram para isso. Eles sabem quanto que eu tenho que tomar do medicamento para que eu fique boa daqueles sintomas, tá bom? Os antibióticos só devem ser vendidos com receita médica, tá? Para evitar a seleção de bactérias resistentes. Então, aqui também, né, a gente tem que tomar um cuidado, como eu já havia dito antes. E algumas pessoas, além de desenvolverem efeitos adversos a medicamentos, elas podem ser alérgicas. E a alergia, né, se a pessoa é alérgica ao medicamento, existe um risco grande dela desenvolver um choque anafilático. E neste caso, se isso acontece, existe o risco de morte dessa pessoa. Então, por isso, né, os medicamentos, a gente tem que ter muito cuidado e jamais realizar a automedicação. Bom, outro tipo de material sintético que a gente vai tratar nessa aula são os defensivos agrícolas, tá? Defensivos nada mais são do que pesticidas, agroquímicos, agrotóxicos, são venenos, em outras palavras. Venenos que a gente usa para quê? Aqui, ó, para eliminar pragas, tá? Então, aqui nós estamos falando dos defensivos agrícolas sintéticos. Existem os naturais? Existem, tá? Claro, eles são menos eficientes, ok? Mas eles existem. E esses materiais sintéticos aqui que eliminam pragas, então, é o que a gente vai chamar de defensivos agrícolas, tá? Bom, esse tipo de material sintético, esses venenos aí, eles são utilizados por quê? Porque eles diminuem as perdas na lavoura e aumentam a produção. Então, a gente tem aqui vários tipos, eu coloquei aqui alguns exemplos, e a gente consegue ver uma pessoa aplicando, ó. Então, tem um borrifador, ó, que vai borrifando em cima das plantas, tá? Por quê? Para matar
aquelas pragas que estão ali se alimentando dessas plantas e fazendo com que a produção seja diminuída. Qual é o grande problema, né? Já que eles aumentam a produção, qual é o grande problema da utilização desses defensivos agrícolas? São venenos, né, gente? Esse é o primeiro problema. Então, o veneno serve para matar, tá? O que é a colenta? Ele tem um tempo em que ele permite. O que é essa degradação? Como é que isso funciona? Essa molécula sintética, esse material sintético, ele tem um tempo em que ele fica ali ativo. Depois daquele tempo, ele se degrada, como se ele se partisse, tá? E aí ele perde esse efeito de veneno, vamos dizer assim. Ou diminui muito esse efeito de veneno, porque ele vai se degradando cada vez mais, tá? Só que, olha o que acontece. Em alguns casos, essa degradação ela é muito lenta. E se a degradação é muito lenta, esse material ele vai se acumular no ambiente. E aí ele pode ser transferido nas cadeias alimentares. Né? Um animal come aquela vegetal que estava com isso aí, esse animal é intoxicado, aí o outro animal come a carne desse primeiro animal que foi intoxicado, então vai se acumulando aí nas cadeias alimentares, tá? Devido à degradação ser muito lenta. E se isso acontecer e chegar, né, na cadeia alimentar humana, o ser humano se comer ali, né, uma verdura com um agrotóxico ainda ativo, isso aí pode causar problemas à saúde humana. Então, a utilização de agrotóxico, ela é muito bem regulamentada, tá? E para que as pessoas façam uso disso, é necessário que seja acompanhado por um engenheiro agrônomo, que é a pessoa que sabe qual tipo de agrotóxico tem que usar, quando que esse agrotóxico tem que ser empregado, para que quando chegar lá na colheita, ele já não esteja mais presente nesses produtos que serão consumidos por pessoas, tá certo? Então, tudo isso tem que ser muito bem ajustadinho, tá? Bom, são tóxicos para quem aplica, por isso que essa pessoa que está aqui aplicando, ó, repara, luva, máscara, roupa de proteção, tá? Justamente porque é um produto tóxico para quem aplica. E os agrotóxicos, eles vão direto na praga, vão matar só a praga? Não, tá? Os agrotóxicos podem matar insetos que são predadores de praga, como a joaninha, insetos que são polinizadores, como as abelhas, e pode selecionar insetos resistentes. Então, eu aplico tanto desse veneno toda vez que vai acontecendo igual acontecia lá com as bactérias. Deixa eu ver se dá para a gente ver aqui, ó. Vamos supor que aqui sejam insetos, né? Apliquei aqui. Os insetos que têm resistência muito baixa vão morrer, vão sobrar só os que têm uma resistência maior, até que no final tem só os muito resistentes, né? Então vai ser uma coisa mais ou menos semelhante aí com o uso dos antibióticos, tá bom? Muito bem. Alternativas para o uso de agrotóxico, nós discutimos também na nossa aula, né? Controle biológico, rotação de culturas, o plantio direto, manutenção da vegetação natural, ó, em volta das áreas próximas de lavouras, né? Plantar e colher em épocas desfavoráveis ao ataque de pragas. Então, se eu sei que aquela população de pragas, ela, né, se reproduz em determinado muito daquela praga, tá? E agricultura orgânica, que é aquela agricultura que é feita sem a utilização de defensivos agrícolas, tá? A agricultura orgânica, ela pode ser muito bem empregada. Só tem uma ressalva, né, que ela não vai produzir tanto quanto outro tipo de agricultura, mas, né, é muito mais saudável, né, muito melhor para a nossa saúde. Bom, os aditivos químicos, nós comentamos sobre eles também. Também são substâncias sintéticas, né, que são produzidas aí pelo ser humano. E eles são adicionados aos alimentos com alguns objetivos: melhorar a aparência, realçar o sabor ou conservar o alimento por mais tempo, tá? Eles podem ser naturais ou sintéticos. A maior parte deles são os sintéticos, né? E aí a gente falou que eles são produzidos em laboratório também. E eu citei um exemplo, pessoal, não sei se vocês vão lembrar,
que foi da gordura trans. Tá? A gordura trans, então, é um exemplo de aditivo químico. E ela é fabricada com a mesma tecnologia aí, mesmo processo que fabrica os óleos vegetais, que transforma, né, os óleos vegetais líquidos em gordura sólida. Tá? É assim que a gente fabrica a gordura trans. E ela é usada para dar consistência em sorvetes, para deixar o sorvete bem cremoso, para deixar aquela batata frita bem crocante por fora e macia por dentro. Em bolos, para o bolo ficar fofinho, macio, em biscoitos, em chocolates, em algumas margarinas. Então, são muitos alimentos que têm aí a gordura trans. E a gente deve evitar o consumo excessivo desses alimentos. Na verdade, a gente deve consumir o mínimo possível desses alimentos. Por quê? Porque esses alimentos, essa gordura, ela se acumula, né, a gordura trans nos vasos sanguíneos, tá? E acaba obstruindo esses vasos e sendo causa de ataques cardíacos, tá? De infarto aí. Então, é muito importante diminuir o consumo de alimentos que têm gordura trans. Sempre vai ter lá no rótulo, né, se tem ou não. Tá? E a gente falou aí dos diets, lights, né? Então, diets são aqueles produtos que são feitos sem determinadas substâncias, sem sal, gordura ou açúcar, né? Que a gente chama de produtos diet. Geralmente, né? É feito para pessoas que não podem consumir o açúcar normal, que é a sacarose. E aí, neles são utilizados alguns tipos, um aditivo químico, né? Que são os adoçantes, que a gente vai ver daqui a pouco. O light são aqueles que têm redução de caloria ou de algum outro nutriente, pode ser sal, gordura ou açúcar, em relação a um padrão. Então, por exemplo, a maionese normal tem 2x de gordura e a light tem 1x. Tá? Então, é uma redução de uma determinada substância. Tá? O diet não. O diet você retira aquela substância e troca por outra, por exemplo. Você retira a sacarose e coloca o adoçante, por exemplo. Tá certo? E aí, os adoçantes, né, como o nome diz, serve para adoçar, eles vão entrar no lugar do açúcar comum, né, da sacarose. E a grande maioria são sintéticos. É o caso aí da sucralose, é o caso de vários outros aí, esqueci agora, do ciclamato de sódio, né? Então, vários tipos aí, tá? Esses adoçantes, eles não causam emagrecimento, tá? Eles são feitos para pessoas que não podem consumir a sacarose. E aí eles são adicionados, são substâncias sintéticas que são adicionadas ali ao alimento, sintéticas na maioria das vezes, né? Tem alguns que são naturais, para que as pessoas possam consumir determinados tipos de alimentos, tá certo? Bom, pessoal, então é isso, né? Essa foi a nossa primeira aula de revisão. Nós teremos mais uma outra e vamos ter alguns exercícios que eu vou colocar para vocês lá no AVA. Caso vocês tenham dúvidas, pode perguntar aí no chat ou então lá nos fóruns de dúvidas do AVA, tá bom? Estudem para a prova direitinho, né? Tá chegando ao final, eu sei que vocês estão cansados, mas só falta mais um pouquinho para terminar com chave de ouro e dar tudo certo, tá bom? Até a próxima, espero ter ajudado. Qualquer coisa, me procurem. Até mais. Tchau.